Fala galera, tudo beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa próxima aula do nosso módulo de banco de dados. E hoje então, pessoal, começaremos aí a entrar em realmente desenvolver o nosso projeto de banco de dados, beleza? A gente já conversou, né, nas aulas anteriores que o nosso modelo relacional ele é um modelo aí bem próximo ao nosso projeto de banco de dados. E na aula de hoje, então, a gente vai trazer esse conceito, né, essa definição do nosso modelo relacional para realmente aí formarmos o nosso projeto de banco de dados. Beleza, pessoal? Então, como a gente já comentou anteriormente, né, a SQL aí vai nos proporcionar, né, esse conjunto de comandos SQL vai nos proporcionar trazermos então aquele mapeamento que a gente fez no modelo relacional para de fato ali inserir no nosso banco de dados e consequentemente criar o nosso projeto, certo? Dentro da SQL, então, como a gente já também mencionou aí nas aulas anteriores, a gente tem dois principais conjuntos de comandos para que isso aconteça, né? O primeiro seria a linguagem de definição de dados, ou a nossa DDL, né? Que são aí os conjuntos de comando que a gente utiliza para definir e gerenciar a parte do nosso esquema do banco de dados. Ou seja, por meio da DDL, a gente vai então criar nossas tabelas, nosso banco de dados, editá-los, excluí-los, enfim, vamos trabalhar por meio da DDL com toda essa parte do esqueleto do nosso esquema do banco de dados, beleza? Por meio então da linguagem de manipulação de dados, ou a nossa DML, a gente vai então conseguir consultar, inserir, atualizar e remover as informações relacionadas aí às nossas instâncias do banco de dados. Ou seja, por meio da DML a gente vai conseguir manipular, né? Consultar, inserir, editar, excluir os nossos dados das nossas colunas, das nossas tuplas, ou seja, das nossas instâncias do banco de dados. Focando então, pessoal, nessa aula aqui, a parte de DDL, que é a nossa linguagem de definição de dados, né? Aqui a gente vai ter então uma série de um conjunto, né, com vários comandos aí. Dentre eles, os principais aí a gente tem o create, o alter, o drop e o truncate, beleza? O create, então, ele é utilizado aí para criar objetos, como por exemplo um banco de dados ou uma tabela. Então, se eu quero criar ali meu banco de dados ou adicionar novas tabelas no nosso banco de dados, a gente então vai utilizar o comando create. Temos também o comando alter, né, pessoal? O alter é utilizado para modificar e renomear elementos de uma tabela em um banco de dados existente. Então, se a gente quer adicionar ou alterar, né, colunas, remover tipagem ali também, refatorar as tipagens ali, né, do nosso domínio de cada coluna, também a parte de chave, a gente vai tudo utilizar então o nosso comando alter, beleza? O nosso comando drop, né, como o próprio nome sugere aí, ele é utilizado para remover um banco de dados ou uma respectiva tabela do nosso banco de dados. E por fim aí o comando truncate, ele é utilizado então para quando a gente quer remover todos os registros, todas as nossas tuplas ali de uma determinada tabela. Então vamos exemplificar um pouquinho aqui, pessoal, para ficar mais fácil aí para entendermos esses comandos, né? Então como que a gente faz para criar um novo banco de dados? Então eu vou utilizar o comando create database, ou seja, queremos criar um novo banco de dados com um determinado nome. Aqui, por exemplo, o banco de dados MyDatabase. Como então que a gente faz aí para adicionar, né, a partir desse banco de dados que a gente criou, como que a gente faz então para adicionar uma tabela? Eu quero adicionar lá as tabelas aluno, disciplina, professor, exemplos, né? Ali num contexto aí de um banco de dados de uma universidade, né? Como que a gente faz então para criar uma nova tabela? A gente vai utilizar então o comando create table, o nome da tabela que a gente quer, e entre parênteses a gente vai colocar então todos os atributos, né? Lembra o que é atributo? Aluno, quais os atributos? Nome, RA, data de nascimento, então são os atributos, são as colunas das nossas tabelas, beleza? Seguido aí, em cada atributo a gente coloca o tipo dele, o tipo, lembra do nosso domínio, né? Se ele é inteiro, se ele é do tipo data, se ele é do tipo texto, então esse é o tipo que a gente vai adicionar. Seguido aí por possíveis, né, restrições desse atributo. Então a gente vai falar um pouquinho na sequência o que são esses tipos e restrições de cada um desses atributos.
E também aqui podemos aqui adicionar as restrições da tabela, né? Então aqui é nessa parte que a gente vai referenciar a chave primária, chave estrangeira e assim por diante. Falando um pouquinho então, pessoal, sobre os tipos, né? Então a gente comentou que cada atributo ali da nossa tabela, ele vai ter um tipo, vai ter um domínio relacionado a ele, né? Então em relação aos tipos, eles podem aí ser do tipo string, né? Tipo texto, tipo numérico, tipo de data, também o tipo blob que iremos ver aqui na sequência. E falando um pouquinho então aqui inicialmente do tipo string, né, pessoal, do tipo textual. A gente tem aí alguns tipos, lembrando que esses tipos aqui, eles podem variar, né, e geralmente eles são distintos aí dependendo do banco de dados que a gente está utilizando, tá, pessoal? Então eu deixei até aqui no caso do nosso MySQL, deixei aqui a documentação como referência. Então antes de mais nada é sempre legal ali, dependendo de qual SGBD que a gente está utilizando, dar uma olhadinha ali na documentação para verificar quais são os comandos respectivos, beleza? Mas falando aqui do nosso MySQL, né, temos o char varchar, que são dois bastante utilizados, né? Qual que é a diferença entre eles, pessoal? O char ele tem um tamanho fixo, né? Então vamos dizer assim que a gente quer incluir um campo, sei lá, um campo do tipo um atributo CPF. O CPF ele vai ter 11 caracteres, porém não pode ser menos que isso, tem que ser exatamente 11. Então o ideal é que usamos o tipo char. Já o varchar a gente consegue colocar então o tamanho máximo dele, né, informar o tamanho máximo dele, porém esse tamanho pode ser variável, né? Então se for um CPF colocado tipo varchar, ele vai ser de 0 até 11 ali, né? Então eu posso ter 1, 2, 3, até 11, né, caracteres, variando esse tamanho então do valor daquela coluna, beleza? Também temos aí os tipos tiny text, text, medium text, long text, e basicamente a diferença entre eles é o tamanho, tá, pessoal? A quantidade de caracteres que eu posso ter e vou ter naquele atributo. Então o ideal é sempre que a gente utilizar conforme nossa necessidade, né? Então, conforme nossa análise ali, a gente vai verificar qual o tipo ali satisfaz melhor a nossa necessidade, a necessidade daquele atributo, beleza? Dando sequência aqui então nos tipos de dados, a gente tem os tipos numéricos, né? O tiny int, small int, medium int, o int, enfim, todos esses tipos aqui, até o big int, eles são todos tipagens, né, numéricos do tipo inteiro, né? Então o tiny int ele varia, né, de um valor aí a gente consegue utilizar uma range, né? Um intervalo de valores de menos 128 até o número 127. E se a gente não quiser utilizar aí com o sinal aqui, né? A gente então tem possíveis aí 256 valores, sendo de 0 até 255. Small int, mesma lógica, só vai aumentando aí o número de dígitos permitido, beleza? Na prática a gente utiliza, tá, pessoal, bastante o int, ou int, né? Que são os mesmos comandos aqui, pois ele proporciona aí um range de valores que vai desde menos 2 bilhões até 2 bilhões, 147, assim por diante. E se a gente quiser utilizar sem o sinal, a gente tem valores aí de 0 até 4 bilhões, um pouquinho mais de 4 bilhões, beleza? Então a gente tem o Big Int, que são uma faixa aí maior, com mais dígitos possíveis, e para a gente representar aí dados com ponto flutuantes, né, ou seja, dados ali, números com vírgula, a gente pode utilizar o float, double e decimal, por exemplo, né? Temos outros também, né, pessoal? Então a gente comentou ali, se você pegar a documentação ali, vocês vão ver todos os possíveis, né? Então a gente está dando um exemplo aqui com os principais que são utilizados no dia a dia. Então aqui o float, né, ele aceita até 7 dígitos no total. Então se a gente tem um número ali com duas casas após a vírgula, a gente pode ter ali no lado esquerdo ali da vírgula até 5 dígitos, né? Já o double ele permite de 15 até 16 dígitos e o decimal a gente pode ter até 29, beleza? Lembrando que o decimal aqui a gente tem que estipular, tá, pessoal? Sendo que aqui o M é a quantidade total de dígitos daquele número e o D é o número de casas após a vírgula. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, 7,4, a gente consegue ter um número aí de 4 dígitos do lado esquerdo da vírgula, com 3 dígitos do lado direito da vírgula. Também o tipo de dados do tipo date, né, do tipo data. A gente tem o date, que a gente consegue então utilizar para dia, mês e ano.
O datetime e o timestamp, para a gente utilizar dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. A diferença entre eles aí é que o datetime ele permite aí, valores maiores, assim, range maiores de datas, né? A gente consegue utilizar datas mais antigas e mais futuras em relação ao timestamp. O timer, então, a gente consegue gravar a hora, minuto e segundo. E também a gente tem o year, né, que a gente consegue gravar aí com 2 ou 4 casas, de acordo com o que é do ano que a gente quer informar. Beleza? Também, pessoal, aqui para fechar os tipos de dados, a gente tem o tipo blob, né, que são arquivos binários que a gente salva, né? Então eles são muito utilizados ali quando a gente quer gravar uma informação grande, né? Naquela determinada coluna. Ele é um tipo de dado bem polêmico, né, pessoal? Porque a gente consegue gravar até mesmo arquivos, né, imagens, como sendo aí do tipo blob, porém tem a parte aí que é essa discussão, que é a parte de armazenar muito conteúdo, muita informação, né, número grande de bytes no nosso banco de dados, e isso, consequentemente, pode afetar a questão de performance, né? Então, é um tipo de dados que existe, porém a gente tem que utilizar ele com bastante cuidado, beleza? Falando um pouquinho aqui, pessoal, das nossas restrições, né? A gente comentou aqui dos tipos, porém a gente tem também as restrições de atributos, né? O que são essas restrições? A gente traz aqui alguns exemplos, né? Restrição do tipo unique. O que é uma restrição do tipo unique? É quando a gente quer dizer que esse determinado atributo, essa determinada coluna do tipo X, ela não pode ser, o valor dela não pode ser repetido mais de uma vez. Então vamos dizer que é um campo do tipo ali que é um nome, né? Então a gente, e o primeiro valor ali que foi informado, primeiro registro, primeira tupla, tem um nome José. Então eu não posso ter outras tuplas com esse mesmo valor José, porque ele é do tipo, tem essa restrição de unicidade, né? Em outras palavras, né, lembra que a gente viu lá a questão do conceito de chave candidata, né? O comando único ele pode ser uma chave candidata, que a gente não pode, a gente vai conseguir, né, identificar esse valor unicamente, porque ele não vai poder ser repetido, né? Então ele é uma chave secundária, né? Diferente da nossa chave primária, beleza? Temos também aqui nossa restrição not null. O que quer dizer, né, pessoal? Esse é um tipo de campo que não pode ser nulo, ou seja, eu tenho que necessariamente informar um valor para aquele campo. Então, se eu coloco aqui uma coluna, ela não pode ser nula, na hora que eu estiver inserindo uma tupla ali, ele vai me retornar um erro caso eu não informe um valor para aquela determinada coluna, para aquele determinado atributo. Também temos aqui o auto-increment. O que é o auto-increment? Ele é muito utilizado aí para IDs, né, pessoal? Códigos para representar nossa chave primária, nossas tuplas. Por quê? Aqui a gente consegue, o default dele é de 1 em 1, tá, pessoal? Mas a gente pode alterar também isso. Mas eu consigo, então, toda tupla que eu adiciono, eu incremento automaticamente o meu valor. Então, se eu coloco que o meu ID é do tipo auto-increment, quando eu criar uma tupla e não informar valor para aquele ID, ele vai sempre adicionando de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Caso ele seja setado ali para incrementar de 1 em 1. Beleza, pessoal? Também temos a restrição default. O que é o nosso default? O default, diferente do not null, quando a gente não informa valor, ele vai então colocar um valor pré-definido para a gente, né? Então a gente tem, por exemplo, ali um campo do tipo de data, né? Então a gente pode colocar que o default é dia 1º de 1 de 2022. Então todas as datas que eu criarem, os atributos, para aquele valor daquele atributo, né? Se eu inserir e não colocar um valor específico, ele vai me colocar por default, né, por padrão, um valor de 1º de 1 de 2022. E temos também aqui a restrição check, né, que é a qual a gente coloca, então, consegue colocar ali um intervalo, um conjunto de valores permitidos para aquele atributo. Então vamos dizer que eu tenho um atributo gênero, e eu coloco ali quais são as minhas condições, masculino, feminino e outros. Um exemplo, né? Então, se eu tentar inserir qualquer valor diferente desses três, ele vai me retornar um erro. Então, ele vai fazer essa checagem, essa condicional. E aí, por fim, pessoal, a gente tem também aqui as restrições da tabela, né? A gente falou das restrições de atributos, porém temos restrições de tabela. Quais são essas
restrições, né? A gente tem a restrição aí da nossa chave primária. Lembra que a gente comentou aí da nossa chave primária? Então a gente pode adicionar um atributo, né, que seja do tipo numérico ali, e no final a gente colocar com essa sintaxe primary key e o nome do atributo ou atributos que eu quero definir aí como chave primária. Então, se eu tenho um ID que eu quero que ele, ou um CPF, vamos falar, né, que eu quero que ele seja uma chave primária, então eu vou colocar essa restrição ao final, primary key, CPF, que é o nome do atributo. E também podemos utilizar ali os comandos check e unique, tanto ali a nível de atributo, como sendo restrição de tabela também. Então, por exemplo, aqui no unique, eu consigo colocar aqui os atributos nome, e sei lá, não é um exemplo tão legal, né? Mas o nome e a data de nascimento eles sejam únicos. Então, nesse caso, toda vez que eu tentar inserir aquela combinação de valores e elas já existam em outras tuplas, eu vou retornar um erro, então, porque esses dois atributos são do tipo unique, beleza? E também temos aqui o nosso exemplo aí de chave estrangeira, né, pessoal? A gente pode, então, adicionar a nossa chave estrangeira como sendo uma restrição da nossa tabela. Qual que é o comando aqui que a gente utiliza? A gente vai utilizar, então, o foreign key, o nome do atributo, que é a chave estrangeira, dentro dessa entidade que a gente está vinculando, reference, ou seja, eu estou referenciando a tabela de origem e qual que é o nome deste atributo lá na tabela de origem. Vamos pegar aqui aquele exemplo aí, entre aluno, curso e disciplina. Então eu tenho aqui uma tabela de aluno, na qual eu tenho ali o RA, o nome do aluno, então eu vou colocar ali um ID disciplina, né? Então aqui na chave estrangeira eu colocaria ali foreign key, ID underline disciplina, reference, a tabela disciplina, que é a tabela de origem desse ID, e o nome do atributo PK lá na tabela disciplina, que no caso seria o nosso ID, né? Então ficaria foreign key, ID underline disciplina, reference, disciplina, ID, entre parênteses, beleza? Aqui, além disso, também a gente consegue colocar aqui qual que é a regra que eu quero que aconteça quando eu delete, né, esse registro. Delete ou atualize, né? Então esses tipos eles podem ser restrito, cascade, set null ou set default. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos pegar mais um exemplo desse tabela origem. A tabela disciplina, né? Na tabela disciplina eu tenho vinculados ali vários alunos que estão cursando ela. Vocês concordam que de praxe eu não posso remover um aluno, como a gente já comentou, uma disciplina, perdão, se eu tenho algum aluno relacionado a ela. Eu não posso ter um filho órfão de pai no nosso modelo relacional. Então aqui a gente vai colocar qual que é o comportamento que eu quero que aconteça quando eu atualize ou delete uma disciplina, por exemplo, né? Então, por padrão, ele é restrito, ou seja, se eu tentar deletar uma disciplina que eu tenha alunos cursando ela, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque existe essa restrição. Porém, eu posso colocar também o tipo cascade. O que vai acontecer nesse caso? Quando eu deletar uma disciplina que tem alunos vinculados, ele vai me deletar, me remover todas as tuplas também lá na tabela de alunos que estão vinculados a essa disciplina. Porém, eu também posso utilizar o set null, né? Então, nesse caso, todos os atributos, todas as foreign key que estão referenciadas lá na minha tabela de aluno, ao invés de remover essas duplas, lá na coluna ID disciplina, ele vai marcar tudo como valor null. Ou eu também posso utilizar o set default, que quando eu remover eu posso aqui colocar algum valor default ao invés de colocar um valor nulo. Beleza, pessoal? Bom, a gente viu um pouco essa parte mais teórica da linguagem de definição de dados. Na próxima aula, então, a gente vai já ser ali mais, vai abrir nossa ideia do MySQL e já vai praticar aí todos esses comandos aqui que a gente abordou na aula de hoje. Beleza, pessoal? Aguardo vocês. Até a próxima aula.